Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Hipnótico, trazendo um pouquinho de café e um pouquinho de autoconhecimento. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que faz um trabalho incrível que eu quero apresentar para vocês, que é a Ariela Dutra. A Ariela é Nutri e ela ajuda mulheres a se transformarem, mulheres que estão fragilizadas de certa forma, mulheres que estão exaustas, melhor dizendo, né, a se tornarem radiantes e férteis. Então eu quero que tu explique pra gente, Ari, eu quero que tu te apresente aqui também e explique pra gente como é que é Oi, o teu trabalho e como tu ajuda essa mulherada. show. Edu, primeiro quero te agradecer pelo convite, dizer que é o primeiro podcast que eu venho presencialmente gravar. Eu já participei de um podcast online, esse é o segundo, mas presencial, assim, aqui na mesinha, é o primeiro. Ah, Então, que quero te show, agradecer bem-vinda. e espero contribuir aqui com tudo que acontece de lindo aqui no teu canal. Tu sabe que quando eu pensei em trazer essa frase como um slogan do meu serviço, foi muito baseado no que eu escuto das minhas pacientes, que é exaustão, cansaço, desmotivação, né? Então, a exaustão leva as mulheres a, muitas vezes, deixar de lado os cuidados consigo mesmas, né? O autocuidado. Enfim, a autoestima fica comprometida. Vários pontos aí a gente vê sendo comprometidos pela exaustão que a mulher moderna hoje, na modernidade líquida em que a gente vive, em que tudo acontece muito rápido, acaba, né, sofrendo, assim. E torná-las mais radiantes e férteis é de uma forma, eu acredito que seja o auge da transcendentalidade da mulher, porque a mulher consegue estar no seu melhor momento, né, tanto psíquico como físico, e a fertilidade é uma possibilidade de criar. Então, a mulher ela já nasceu com esse talento, né, da fertilidade, que é não apenas de dar à luz, mas de criar múltiplas coisas. Ah, você vai muito além da ideia do dar à luz, né? Exato. Uhum. Então, essa questão de vitalidade, de estar vital, de estar radiante, de criar, é um ponto muito importante na vida de uma mulher, né? Então, eu acho que esse propósito de trazer a fertilidade para muitas mulheres que às vezes se sentem um pouco inférteis, não no sentido de reprodução, mas com, às vezes, bloqueios criativos, com dificuldade de encontrar soluções na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Dificuldade de se comunicar, várias coisas que Uhum. estão envolvidas com esse estado de fertilidade. Uhum. E Ari, como você chegou nesse propósito, digamos assim, porque é um propósito, né, que você tem aí uma missão de ajudar essas mulheres, né, a Sim. florescer, eu acho que seria, né, uma palavra interessante. E como é que você chegou nisso? Como o destino foi te trazendo essa oportunidade? Nossa, Edu, é uma jornada longa, assim, né? Então, talvez eu tenho muitas viradas de chave na minha vida, Uhum. mas talvez o que tenha tornado mais nítido o meu serviço hoje para entregar para as mulheres foi, primeiro, a situação em que eu vi a minha mãe passando. Então, hoje eu tenho 35 anos. A minha mãe, com 34 anos, ela tinha 120 quilos. Uhum. E ela passou por uma situação de profunda depressão, de profunda falta de qualidade de vida. Ela trabalhava muito. Ela, enfim, separou com 21 anos. Ela casou com 17, separou com 21 anos. E ela começou a trabalhar em muitas horas de privação de sono, de estresse, de pressão, né, financeira, fizeram com que ela ganhasse muitos quilos. E com esses quilos vieram muitas doenças, câncer, enfim, vários processos que minha mãe vive até hoje, né? E isso foi sempre uma inspiração para mim. Tá, e como isso te afetou? O período que você via tua mãe passar por aquela dificuldade, eu não sei se você tinha o entendimento lógico daquilo já, ou se você via como uma normalidade, como isso te abalava. Tu sabe que eu nunca vi como normal. Eu nunca vi como normal. Eu sentia que a minha mãe ela estava se automutilando. Ela estava entrando para a bolha da gordura, assim. Então, quando eu via a minha mãe tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Nossa, 2 litros. Normal, assim. Mas misto quente, toda hora, presunto, queijo com pão e tal.
E ela comia muito, e ela, até hoje, ela não dorme durante a noite. A minha mãe, ela tem um ciclo circadiano totalmente invertido. Então, ela dorme das 2 da manhã até o meio-dia. Essa é a rotina dela até hoje, inclusive. Tipo, ela é uma pessoa, claro, salvo alguns momentos que ela precisa estar de manhã em algum lugar, tal, não sei o quê. Mas, assim, rotineiramente, a minha mãe sempre inverteu o ciclo circadiano. Sempre foi uma pessoa que dormia durante o dia e à noite não dormia, produzia, trabalhava muito. Então, ela trabalhava muitas horas, sei lá, ela acordava às 11 da manhã, ia trabalhar e trabalhava até às 2 da manhã, chegava em casa. Então, assim, o tempo todo que ela estava trabalhando, ela estava comendo muito. E os momentos que eu tinha com ela, por isso fui criada pela avó, né? Os momentos que eu tinha com a minha mãe de final de semana, eu via ela comendo muito, assim, ela tendo crises de estresse, né? Crises, surtos de raiva, de ira. Então a minha mãe, ela tinha explosões e oscilações emocionais gravíssimas. E eu via que aquilo não era um estado normal do ser humano. Eu sempre tive uma família que me apoiou muito, minha avó, minha mãe, tudo que a minha mãe fez por mim, assim, agradeço profundamente, porque tenho certeza que eu escolhi a nutrição olhando para isso, Com certeza, né? Então, quando eu vi ali a minha mãe decidindo pela bariátrica, e depois, enfim, descobri um câncer de intestino e vários outros tipos de cânceres que ela tem até hoje, um câncer metastático, um carcinoma renal. Então, assim, esse desenvolvimento de toda a jornada dela me ensinou e me direcionou muito. Primeiro, a não repetir o padrão. Segundo, a promover a cura de mulheres que pudessem estar próximas dessa situação também. Então, foi algo que, no decorrer da minha vida, eu nunca tive esse insight assim nítido, como eu acabei de falar aqui, essa frase. Vou promover a cura de mulheres que estão em situações próximas da minha mãe. Mas isso estava sempre permeando a minha mente, assim. Hoje eu consigo dar nome para isso. Consigo descrever nitidamente por que eu sou quem eu sou, baseado nessa história. Mas até eu entender a minha história, eu passei por muitos altos e baixos, assim, né? Mas eu oscilei. E na tua busca porque eu sei que foi o autoconhecimento que te fez entender isso, né? Porque você teve que sair do externo e se voltar pro interno e entender, poxa vida, mas por que isso acontece comigo? Por que eu sou assim? Por que eu escolhi isso? Da onde veio essa motivação? E o que foi o start para te começar, por exemplo, para mim o start de me entender melhor foi buscar a hipnose, né? Na hipnose, na terapia, eu comecei a me voltar principalmente para mim, analisar a minha vida, porque eu tinha certos padrões, né? Aqueles comportamentos ruins que a gente quer mudar, porque eu tinha aquilo e os bons também, da onde veio, né? E esse processo para mim veio através do conhecimento da hipnose. Para ti, o que foi o start? Para mim, eu creio que o maior start, assim, foi viver relacionamentos abusivos até que eu percebi que eu tinha que mudar a forma como eu me relacionava com o mundo. Porque algo estava muito errado. Então, eu já passei por não mas mais de relacionamentos abusivos. Mas o último relacionamento abusivo em que eu vivi, que foi no limite, assim, de ter que procurar ajuda, né? Ir para uma delegacia, tal. Eu percebi que eu tinha me colocado naquela situação. Eu permiti aquela situação. Então, foi um momento em que eu me refugiei, eu me afastei um pouco, me retirei. Fiquei um mês, assim, bem retirada mesmo, em casa. Era um misto de medo, de vergonha, de várias coisas. E depois eu comecei a estudar sobre os relacionamentos. Sobre os relacionamentos, o porquê que os homens são abusivos, porquê que os homens são tóxicos e agressivos, né? Qual é o gatilho que leva alguns homens a serem assim? Entendi quais eram os mecanismos que levavam isso a acontecer. E depois comecei a me entender. Primeiro, comecei a entender o universo dos homens, talvez para perdoar, para promover o perdão e conseguir entender que também eu não era apenas a vítima, a outra pessoa também era a vítima dela mesma, né? E daí, depois disso, eu comecei a me interiorizar. Então, tinha um processo muito profundo de baixa autoestima aí. Porque nesse último relacionamento em que eu vivi, eu ouvia toda hora que, tipo assim, você tem sorte de estar comigo porque eu só namoro mulheres que têm silicone. Teu peito é horrível. Desse tipo de comentário. Então, nesses comentários, a minha sensação de ser um ser humano ia cada vez mais definhando. Até que eu estava totalmente murcha na vida, assim, né? Eu não estava feliz.
Então, esse processo de, enfim, violência psicológica e física e tal, me levaram a perceber, cara, eu preciso resgatar o meu corpo. Eu me achava horrível, eu achava que ninguém ia olhar pra mim, eu achava que, enfim, realmente seria muito difícil eu deixar alguém se aproximar de mim também, porque eu tava me sentindo muito acuada. Então, foi um processo todo de resgate, assim. E eu sempre tive bastante conexão. Minha mãe, para quem me conhece, vai saber que eu sou filha de uma bruxa. Então, minha mãe tem fora o histórico clínico dela, que já deram 3 meses de vida lá em 2012, ela tá aí Nossa. até hoje. Pra mim, isso aí já passa de bruxaria, né? Mas a minha mãe, ela é muito conectada com a natureza. Minha mãe é uma mulher muito mística. E, ao mesmo tempo, muito racional, assim, né? Ela se considera uma pessoa totalmente descrente de Deus, assim. Ela é ateia. E o nome dela é Cláudia de Deus. Não, Por coincidência. que loucura. O segundo nome dela é de Deus. Mas ela não acredita. Não sei. E, enfim. Sabe sobre o que tu comentou ali a respeito de ter passado pelo relacionamento tóxico? Eu fui terapeuta durante em torno de uns 5 anos, mais ou menos. E nesse período eu percebi muitos e muitos casos das pessoas com relacionamento abusivo, que eram pessoas que eram cativantes, de certa forma, uma pessoa que tinha um certo brilho, sabe? As pessoas que têm uma certa luz, né? Pessoas alto astral e tal. E eu percebi que as pessoas que têm essa tendência de ser digamos, o agressor, não agressor, eu digo Sim. fisicamente só, É o né? agressor mesmo. Pode Mas, dar nome aos bois. é o agressor, né? E eu percebi que esse perfil de pessoa, que é o agressor dos relacionamentos, ele busca pessoas assim, busca pessoas de luz, busca pessoas que são, de certa forma, iluminadas, né? E eu acredito que é porque essa pessoa, ela está na sombra. E ela precisa disso, ela precisa dessa luz de alguém para poder se sentir pertencente, né? Se sentir viva. Porque essas pessoas, se você for dar uma analisada no histórico delas, você vê muito problema lá na infância, você vê muito estresse na infância, você vê uma total baixa autoestima da pessoa pelo fato dela ser, digamos, fragilizada pelo Total. pai ou pela mãe, né? Quando é um Alguém menino, né? É assim, rebaixava a não pessoa. chora. Ou você não é tão bom como teu irmão. Ou, você inferiorizando a criança. Ou a criança reprime muitas emoções, né? Então, os meninos, a gente vê, assim, que o homem, ele tem um desafio pessoal, diferente da mulher. Os desafios do homem, a gente vê em números na sociedade. Maior número de suicídios, maior número de pessoas na penitenciária, maior número de violência é causado, né? Então, assim, a gente vê isso, pelos números, a gente vê que o desafio do homem é a agressividade. Então, esse ponto que precisa ser trabalhado, né? E muitos homens, hoje eu vejo que a nossa geração está trabalhando muito mais esse sentido de conseguir se conectar com o feminino que habita no homem, sem se tornar feminino, claro, porque o homem, na sua maioria da sua essência, é masculina. Mas a essência feminina do homem permite com que ele se conecte com as emoções, com que ele não foi ensinado a se conectar, a se vulnerabilizar. Porque como não é lógico, você não consegue analisar o que você está sentindo através da lógica. Porque é algo que é visceral, é algo hormonal, é algo muscular, as emoções são isso, né? Então, para você ter uma autopercepção, não é lógica, nunca vai ser lógica. Então, precisa do quê? Do instinto. E a intuição, não o instinto. E o lado feminino é o lado da intuição, não é o lado masculino. Então, essa habilidade de você pressupor, né? Eu acredito que vem muito do nosso lado feminino, né? A E eu tive que interpretação. buscar muito essa conexão, né? com esse lado feminino, digamos assim. Total? Porque, assim, ó, eu era muito brigão antigamente. Nossa, eu era brigão, Arrumava assim, ó. treta. Nossa, arrumava treta, vivia tendo treta, assim, ó. E aí, depois de um certo tempo, quando eu comecei a buscar sobre autoconhecimento, comecei a me desenvolver, aí eu sou zen. Hoje eu sou totalmente zen, assim. Nossa, brigar com alguém, não lembro. É muitos anos. Eu brigava em festa quando eu era Sim. adolescente. Adolescente, não. Ali com uns
No Rio Grande do Sul, os 19, meninos, né, 20. são mais ousados nesse sentido, Sim. assim, né? Aham. E tem essa coisa da masculinidade, de afirmar a sua masculinidade. Ninguém duvida de mim, porque senão, né, tem muito disso, assim, que a gente precisa, às vezes, dissolver. Mas essa dissolução, ela acontece com tempo, assim, né? Precisa de tempo. Eu nunca me esqueço, teve uma situação nesse relacionamento tóxico que foi mais uma das milhões de situações ridículas que eu já me meti, né? Que foi assim, eu não gosto de micareta. Nunca gostei de micareta. Nunca fui micareta, não gosto. Não gosto, não gosto. Eu adoro axé, adoro Ivete Sangalo, adoro, adoro. Mas essa coisa meio que promíscua de beijação e tal, não sei o quê, que rola muito na micareta, né? Sim. Eu não curto. Sempre fui bem paradona, nesse sentido. E, enfim, daí eu fui porque ele queria ir, ele gostava todos os anos, não sei o que, daí a gente foi com os amigos. Aí eu tava lá, daí todo mundo falava assim, porque micareta não é lugar de levar namorado, não sei o quê. E ele já tava com esse alerta ligado, assim. E pra mim, eu nunca tinha uma micareta, mas pra mim tanto faz, porque ninguém vai me obrigar a nada, né? Eu vou em Sim. qualquer lugar, eu não tenho problema em lugar nenhum. Aí fui, curtindo lá. Uma amiga minha me mostrou no celular, pra mim e pra ele, assim, olha só com quem que a Fátima Bernardes está namorando. Na época que ela estava começando o namoro com aquele rapaz que ela namora hoje. Uhum. E daí eu falei, nossa, juro, eu só falei nossa. Eu não falei que gato. Eu não falei que lindo. Eu não falei nada. Eu só falei nossa. Só falei nossa, juro. Ela escutou, minha amiga escutou. Simplesmente acabou a balada. Tive que ir embora. Ele surtou, ele falou que eu tava elogiando o namorado da Fátima Bernardes na frente da minha amiga e dele. Ai, muito comum esse Tipo tipo de assim, situação. não aconteceu nada na festa. Ninguém. Poderia ter muito bem vindo um cara, né, incomodar, querer, sei lá, chegar junto e tal. Não, ninguém me interpelou na festa. Minha amiga me mostrou uma foto e isso foi motivo pra acabar com a noite. Tipo, foi. Isso foi logo no início. Um sinal grande. Eu lembro que uma amiga minha me falou assim: Ari, se liga, cara. Como assim acabou com a festa? Isso é muito louco? Que ciumeira é essa, maluca? Uma foto da Fátima Bernardes. Cara, inalcançável esses ciúmes. Você nem conhece a Fátima Bernardes. E nem... Eu falei, cara, que Se doideira. fosse, sei lá, o vizinho. É, alguém presencial, né? Nossa. Tá, Então, mas e como é que tu fez pra sinais. te libertar disso, assim, pra poder Sinais. até trazer essa dica pras pessoas, né? Cara, De como é que se liberta, porque é tão comum isso. muito comum, né? Assim, as mulheres que sobrevivem, porque a gente tem uma taxa grande de feminicídios, né? A gente tem que lembrar que muitas mulheres morrem no meio do caminho tentando sair. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu nunca saí de casa. Quando eu saí, que eu decidi sair mesmo, eu sabia que se eu saísse uma vez, ele ia ficar tentando, né? Voltar e tal. Eu saí, fui correndo pra delegacia. Eu nem titubeei, assim, sabe? Acho que foi instintivo. Sistema 1. Tem aquele livro Sistema 1 e Sistema 2. Né? O Sistema 1 é o instinto, o Sistema 2 é a racionalidade. E foi isso, assim, eu saí. E daí, naquele tempo, primeiro eu fiquei um mês isolada mesmo, que eu só recebia algumas amigas em casa, porque eu fiquei com medo mesmo. E então eu fiquei bastante tempo sozinha. E daí alguém me indicou para fazer uma aula de yoga, porque eu estava muito ansiosa. Eu estava muito ansiosa. E eu nunca fui uma pessoa ansiosa, mas eu estava tendo taquicardia, medo de sair de casa. Eu estava com algumas características de medo, de pânico, assim, né? Não cheguei a ter uma crise de pânico, mas eu estava com medo de sair de casa. Eu evitava sair de casa, só pro essencial, supermercado. Desenvolvendo uma fobia já. E eu tinha, tipo, medo de pegar o carro, dele estar no estacionamento. Eu comecei a criar uma neura, assim, né? E daí, eu fui fazer uma aula de yoga. E simplesmente nessa primeira aula, foi o momento em que eu pude respirar voluntariamente. E o ar expandia os meus pulmões por completo. E na exalação, eu esvaziava os meus pulmões por completo. Essa possibilidade de respirar por completo me proporcionaram uma clareza mental e um relaxamento total. Naquele momento, eu simplesmente soltei, comecei a chorar horrores. Então eu percebia que a prática de yoga mobilizava as emoções que estavam todas entupidas dentro do meu corpo, assim. Praticamente isso. E Libera o fluxo, né? liberava o fluxo. Eu consegui respirar, porque a gente usa 30% da nossa capacidade pulmonar, né? Então a gente não tem
essa instrução, desde criança, inclusive, de ter o controle da respiração como algo que vira a chave. Uma ferramenta muito importante, que é você conseguir respirar de forma voluntária, você consegue reduzir a sua ansiedade imediatamente. Você tem medo de avião? Você começa a respirar longa e profundamente e fazer uma respiração voluntária, realmente cíclica. E você vai perceber que não é que você não vai mais ter medo de avião, mas você vai controlar os efeitos do medo, né? Porque pensa bem, você entra no fluxo do medo, né? E aí você fica lá com aquela visão de túnel que a gente chama, né? Que é só focado no medo, focado naquilo. E aí aquilo começa a fazer o quê? Começa a aumentar a emoção. Aquilo responde no teu corpo, porque corpo e mente é um sistema só, né? Não é separado uma coisa da outra. Um precisa do outro para existir. Total. E aí o que acontece? A pessoa ela entra naquele fluxo do medo da figura que causa o medo, né? E entra naquele fluxo, ela não consegue sair daquilo que acontece com o corpo começa a sentir os efeitos, e aí começa a respiração ruim, começa a respiração rápida, né? E aí você começa a sentir no teu corpo o efeito, que é algo totalmente primitivo, que é lá dentro das savanas africanas, lá quando fugia de um leão, fugia de um tigre, né? Pra fugir, pra correr, pra soltar o que tá preso aqui dentro, né? Por isso que lá no sul a gente chama o cagaço, né? Dá um cagaço, dá um piriri. Se liberar. Então é isso, é soltar pra não ser atraente pra aquele animal e também conseguir fugir. Era isso, né? É o instinto. E a gente acaba entrando nesse fluxo, só que se a gente inverter esse processo, ao invés de se perceber, peraí, respiração funda. Claro que isso, eu sempre digo, Ari, que isso é um recurso que você precisa utilizar na hora, mas não é algo que vai tratar o teu medo de avião, né? Você precisa fazer uma terapia ali pra ver, porque muitas vezes o problema não é o problema. Muitas vezes a pessoa tem um medo de avião, mas na verdade é desencadeado por outra situação totalmente aleatória. Não tem nada a ver com o avião. Mas ela sentiu a mesma coisa um dia que ela foi andar de avião e acabou vindo tudo aquela emoção ruim, né? Nossa, total. E eu vejo isso pelas minhas experiências, assim, né? Eu passei por diversas vivências. Dali do processo de entrar em contato com yoga. Depois eu entrei numa prática que se chamava Tantra Healing, que era uma turma. Inclusive, quem dá aula é o Edu, lá da Escola Kailash. Eu gosto muito da prática, aqui de Floripa. A aula era uma aula em grupo, assim, não tem nada a ver com sexualidade. Às vezes as pessoas falam Tantra, né? Acham que é sexo. Na verdade, tem a ver com a energia sexual criativa, mas não tem interação nenhuma, tá, gente? Tipo uma aula onde você vai fazer práticas respiratórias, dança, tal, várias coisas para se soltar. E foi naquele momento que eu comecei a me conectar com o meu corpo. Eu lembro que era toda quinta-feira aquela aula e eu tava esperando por aquela aula, porque era muito legal. Tinha uma aula que a gente gritava horrores. Tinha uma aula que a gente chorava horrores. Tinha uma aula que a gente fazia respiração alotrópica, né? Não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar, mas eu não sei como é que é. É uma respiração holotrópica, acho que se chama. Holotrópica. Que é uma respiração profunda pela boca, somente pela boca, nada pelo nariz. Relaxamento total do corpo, e daí ele fez ondulatória, eu lembro que ele fez assim por todos os chakras que ele fala, né? Nas regiões aqui do quadril, aí você respirava focando ali, depois aqui, depois aqui, depois aqui, enfim. Deitado, cada um deitado num colchonetezinho assim, respirando. Aquela respiração, era 20 minutos de respiração, só pela boca. Aí começa um formigamento, uma tetania na mão, assim. Foi uma experiência muito positiva para mim. Primeiro que eu sinto que eu me conectei de novo com o meu corpo, e daí, a partir daquele momento, eu comecei a aceitar melhor o meu corpo como ele era. E eu chorei muito, e chorar, olha, quer fazer uma coisa boa agora, não precisa respirar, não precisa nada, vai chorar. Porque as mulheres, elas andam secas, porque elas não choram. As mulheres querem ser duronas. Mulher precisa marejar, precisa chorar, porque a mulher, ela é feita de água, né? O homem também, mas a mulher muito mais. Sim. Eu sinto que a mulher, ela tem essa conexão com a água. Assim, quando você consegue chorar, mobilizar as tuas emoções e se vulnerabilizar, você entra na tua energia natural. Porque a mulher que não chora e que se sente forte, uma fortaleza, uma guerreira, que faz parte, às vezes, a gente entrar nessa persona, ela tá vibrando na energia masculina muito mais do que feminina. Com certeza. E daí ela entra num desequilíbrio, né?
Não quer dizer que a mulher precisa ser sentimental. Eu sou super prática. Eu sou ariana. Pra quem entende signo, Eu também sabe o sou capeta. ariano. Ah, então. Satanás. Né? Satanás. Eu sou prática. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu pude me conectar com a minha essência feminina, eu consegui me equilibrar na minha psique, sabe? E foi nesse momento que eu entrei em contato com aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Esther. Ela é uma americana que ela trabalha, ela é uma psicanalista que trabalha só com traumas de guerra. E ela escreveu esse livro baseado em contos de histórias infantis. Contos que mexem muito com o inconsciente feminino. Tanto é que eu demorei um tempão para conseguir ler esse livro. Esse livro mexeu muito com a minha psique também. Eu chorava horrores, cada capítulo eu parava, daí eu sonhava muito. Mexeu muito, assim, comigo, sabe? Esse livro é um livro que eu indico muito para as mulheres. E para os homens também. Porque, querendo ou não, os homens também cresceram escutando essas histórias, né? Então, esse livro, a prática de yoga, Tantra Healing, e daí depois veio o momento em que eu decidi fazer um curso de formação de yoga. Eu fiz vários tipos, eu lembro que teve uma época que eu estava matriculada em 4 modalidades de yoga, Edu. Nossa, Tipo assim, mergulhou no processo. catarse total. Eu gostei desse yoga, mas eu também gostei desse. Aí era Ashtanga, aí era Hatha, aí era Kundalini, e era o Tantra. Então, tipo, né? Foi o que eu vivi na hipnose, basicamente. Mergulhando de diversas linhas de raciocínio diferentes. Aham. Porque eu precisava me curar. E daí eu mergulhei. E daí eu fui entendendo, eu fui gostando de cada prática, uma mais física, uma mais respiratória, uma mais introspectiva. E daí eu me conectei muito com o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga é uma prática que tem bastante respiração vigorosa e condução de respiração, porque eu via a respiração como uma ferramenta muito poderosa, e até hoje eu vejo. Tanto é que na minha prática clínica, quando o paciente me dá uma brecha, claro que esse não é o centro da minha metodologia, mas quando o paciente me dá uma brecha, certamente eu proporciono para ele alguns crias, algumas práticas espirituais pequenas, de 3, 5 minutos, para que possa fazer essa respiração, de manhã, em algum momento que sente mais ansiedade, ou que quer beliscar uma comida, tal. Faz a respiração antes de comer. A pessoa começa a construir o discernimento, uma lucidez maior, para poder ter aquela refeição com clareza e não Isso é simplesmente muito legal. comer. Eu ensinei bastante isso já, porque eu trabalhei 3 anos com emagrecimento, né? Sempre emagrecimento, muito foco nisso. E aí, nesses 3 anos, eu tive muitas técnicas que eu fui passando pro pessoal e a gente foi adaptando. Às vezes tem algumas técnicas que funcionam com um menor número de pessoas, mas como era um programa de emagrecimento bem grande, então eu tinha que pegar as técnicas que funcionavam melhor a um grande público, digamos assim, porque a gente produzia áudios, né, de auto-hipnose, então... Pô, que show. E nesses processos eu ia ensinando algumas coisas para as pessoas também. E um dos ensinamentos que eu passava era isso, de você, antes de comer, você respirar, se situar onde você está, olhar para todos os lados, fazer um mindfulness, né? Você olhar para todos os lados, perceber os tons de cores diferentes em cada ambiente, ou as superfícies, você olhar para tudo e sentir tudo também, né? Sentir a textura dos objetos que estão à tua volta da cadeira, é você sentir o ar, saber o cheiro do ambiente, usar os teus sentidos para te colocar na presença. Aí depois disso vai comer, para ver a diferença o que é. Daí você não come ali naquele apavoramento e nem vê, daqui a pouco quer mais e mais e mais. Total. Não, presença e deixar o prato bem colorido, é legal também, né? Então usar os sentidos. Isso é muito importante. Total, visual, né? E essa presença que é algo que escapa das pessoas na modernidade líquida que a gente vive, né, Edu? Então, esses pequenos rituais, pequenos no dia, ajudam muito para que você consiga desenvolver as tuas práticas, né? O que você precisa fazer na tua família, com os teus filhos, no teu trabalho, quando você tem microcápsulas de autocuidado, que é de ter uma respiração, de ter um momento... Eu sei, imagina, quem é mãe? Vou parar aqui agora, vou fazer uma meditação, o filho correndo, jogando a comida para outro lado, mesmo, né? O que acontece? Mas estabelecer essa calmaria, essa quietude dentro da casa ajuda a fazer com que as crianças também entrem no flow, né? Porque às vezes é assim, a TV ligada, é uma loucura, e daí parar
e fazer 3 minutos ali de respiração e de agradecer pela comida, às vezes, parece quebrar um padrão muito grande. Tipo, tava um ruído alto, de repente ficou baixo. Mas se você já aprecia o silêncio, começa a apreciar um pouco mais o silêncio, e eu sei que isso é bem desconfortável para quem não tem o hábito, né? Ficar em silêncio, para muitas pessoas é desconfortável. Você ouve o seu próprio barulho daí, né? Exato. Então, assim, antes de comer, silenciar. Isso pode quebrar se você tiver num ruído muito intenso. Mas isso ajuda a tua criança, inclusive, que está na tua casa, a se estabilizar mais. A conseguir colocar atenção na comida dela também. E ela vai perceber que você, né, se é uma mãe, que você é uma mãe que tá calma, que tá tranquila e que tudo bem, tá tudo bem. Esse ruído, essa agitação gera uma instabilidade para a criança. E tudo que uma criança quer é estabilidade e segurança. E, na verdade, tudo que uma mulher quer também é estabilidade e segurança. Para conseguir fluir na vida. Então, quando tá tudo, nossa, ruidoso, bagunçado, barulhento, é difícil de você conseguir tanto ser produtiva, como organizar os seus pensamentos e a tua mente, né? E o silêncio foi uma coisa que eu aprendi a dar valor. Com certeza, é muito importante também, porque se tu não silencia, tu acaba vivendo aquele turbilhão de pensamentos de futuro, que tudo é o futuro, 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 né? Porque a gente tem essa predisposição a pensar no futuro para ver os principais pontos de risco das situações, né? E aí a gente fica o tempo inteiro vivendo só o excesso de futuro e não para no presente, né? Para se situar onde está. E o pior ainda é viver no passado. Aí é mais complicado. Remoendo mágoas, né? Remoendo mágoas, né? Que é um processo que te leva à depressão, né? Você ter o excesso de futuro, e o excesso de passado. E o excesso de futuro já é uma ansiedade tremenda que você sente, né? Nossa. Imagina, se a gente tem essa tendência natural de fuga e luta, né? Em cada situação de risco que a gente vê, imagina que a gente fica o tempo inteiro pressupondo o que vai acontecer com cada situação. E aí não para respirar. Nossa, isso é um dos grandes males que eu atendo na prática clínica. E dentro da minha metodologia, Edu, é uma coisa muito importante, né? Eu desenvolvi um método porque eu saí da prática clínica, fiquei alguns anos fora trabalhando na indústria. E a pandemia foi o que me fez voltar para a prática clínica, porque eu fui desligada da indústria de suplementos onde eu trabalhava. E voltei para a prática clínica e eu pensei, cara, eu não vou voltar para a prática clínica para atender uma pessoa com uma consulta, ela vai embora, se vira, não consegue, se sente frustrada. Não. Para mim, agora, eu vou estabelecer essa visão, que é algo que eu sempre vivenciei e vi, que é a nutrição é um processo terapêutico também. É um processo que não deve ser desacompanhado. Quando a gente está num momento de desequilíbrio, tanto da psique como do corpo físico, com uma doença ou ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão fazem parte do processo terapêutico da nutrição. Porque quando você não oferece os nutrientes, quando você não oferece um equilíbrio, uma rotina, o teu corpo entra em estresse. Para o manejo do estresse, a gente precisa de rotina. Né? Então, eu comecei a entender que a nutrição é um processo terapêutico, sim. Que não dá para fazer uma consulta e mandar a pessoa embora, se vira e depois você volta aí quando der na telha. Não. Hoje, para mim, assim, os meus pacientes, eles começam o tratamento. Em 15 dias, eles estão comigo nos primeiros 2 meses. Então, são 15 em 15 dias, por 60 dias, a gente vai acompanhando. A cada 15 dias eu sei o que vai acontecer na vida deles, eu sei se vai ter um casamento, eu sei se vai ter um happy hour, eu sei toda a programação. E eu planejo junto com eles esse momento, porque às vezes é assim, ó, comecei o plano com a Nutri, mas eu tenho um aniversário, mas eu tenho não sei o quê, eu botei tudo a perder. Daí já desanda. E abandona. Então, assim, a vida da gente tem encontros sociais. Então, saber e conseguir se organizar para isso é a melhor coisa. Aquela necessidade de ser aceito, né? A gente precisa compartilhar a comida, porque se tu for ver a história, né? Lá nos castelos, você já vê filmes até com aqueles banquetes gigantes para receber o convidado. Né? É muito isso. Não, na minha casa já é assim, banquete gigante na casa da minha mãe, da minha avó, sempre foi assim. Sim. Banquete gigante para receber a vizinha. Eu acho que é uma coisa muito do gaúcho ter isso, né? Aquele banquete, aquelas carnes, aquele monte de comida. Cara. Né? Que você não... Eu me criei as pessoas que estão na mesa não comem nem 1/3
tudo aquilo que é servido, Mas né? ter fartura de comida é sinônimo de riqueza, Uhum, né? Para muita uhum. gente, assim, para minha avó, a gente se criou na pecuária, agricultura, em chácara, para fora. Você viveu muito isso, né? E Uhum. daí, essa visão, eu lembro que há 5 anos atrás, um pouco mais, eu decidi ficar vegetariana. E a minha avó, primeiro, ela me deserdou e me xingou até a terceira geração. Depois ela, Imagina. ela falou assim: o bom é que a tua comida é barata agora, né? Porque é arroz e feijão, o caro é a carne, né? O bom é a carne. Daí ela vinha me visitar, não tinha carne no meu freezer. Tá passando fome, minha neta. Tá passando fome. Ficava apavorada. Sim, é bem isso. Eu tive que fazer uma dieta mais restrita esses tempos aí também, fiz detox, né? Fiz algumas coisas. E a minha mãe também tava apavorada, assim, né? Como assim que tu não vai comer carne? Nossa, tava tucanada, né? Aí eu disse, não, é porque o médico me receitou, é isso, isso. Daí ela, então foi o médico que receitou, então tá Daí tudo ela bem. confia Aí, mais. aí isso que eu peguei a ideia, porque você não pode dizer tô de dieta. Aham. Tô fazendo uma dieta. Como assim tá de dieta? Você nem precisa, muitas vezes, né? As pessoas Sim. falam. Aí, come só hoje, só um pouquinho. Não, um pouquinho não vai fazer mal, é O que isso. mais tem é você falar, tô de dieta, vem alguém já passando com um bolo, com uma torta, ou com alguma coisa que tu goste te oferecendo. Você não tem que contar pra ninguém. Se você conta pra alguém, dá um problema. Né? Uhum. Mas eu acho que essa visão de tô de dieta é uma visão muito, às vezes até promíscua da alimentação, sabe? Eu Aham. acho que assim, o estilo de vida de uma pessoa, eu vejo muita gente assim, tomando suplementação de vitamina D, de não sei o que, de não sei o que lá. Gente, para você mudar um contexto de um corpo inteiro bioquímico, que tem micro-organismos habitando o teu corpo, Uhum. que tem uma produção enzimática, que tem um sangue que precisa ser renovado, todos os nutrientes precisam mudar, um contexto que precisa mudar, você precisa de meses. E mesmo assim, se você quiser mudar o teu contexto de forma sólida, você precisa de anos. Não é uma dieta. A Uhum. vida não é uma dieta, Com definitivamente certeza, não com é. certeza. É, mas como não são só perguntas leves e perguntas simples, eu trouxe aqui algo para para te surpreender. Conta aí. Seguinte aqui, ó, a gente tem um quadro. Esse quadro Hum, são cartinhas, cartinhas que vão lá na alma, perguntas que vão na alma. meu Deus. Te prepara. Vamos Que lá. assim, ó, qual é que é a Baralho. dinâmica aqui? Qual é que é a dinâmica? Até para quem não ouviu, quem não acompanhou outro episódio, são cartinhas onde o convidado tem que responder, pegar 3 cartinhas, puxar a cartinha, me entregar, eu vou ler e você vai responder as 3 cartinhas, tá? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vontade. Show. Não leia, me entregue. Tá. Vou fazer assim, ó. Uma. Vai por partes, vai por partes. Tá. Ó, o que você acha que é a causa da sua saúde mental? O que você acha que é a causa da sua saúde mental? A causa da minha saúde mental é o silêncio. O silêncio interno e a autoobservação constante. Silêncio interno. A que tu atribui a habilidade do silêncio interno? As minhas práticas diárias, assim, de conseguir silenciar, ter uns momentos de autocuidado, um momento da manhã para mim. Eu tenho o hábito de acordar entre 4h30 e 5 horas da manhã. Nossa, aham. E esse é o momento que é uma grande oportunidade de eu estar em silêncio, porque o mundo ainda não acordou. Pelo menos nesse hemisfério aqui. Então eu consigo estar em silêncio verdadeiramente comigo mesma e não tem ruído externo também. Então é um momento de muita facilitação para a prática de meditativa. Para quem está iniciando a meditação, claro que, meu Deus, a pessoa está iniciando a meditação. Tá, que eu vou ter que acordar às 4 horas da manhã agora para começar a meditar. Você não precisa, você pode meditar um momento que você achar melhor. Se você só tem à noite, medita à noite, antes de dormir também é bem bom. Mas o momento pela manhã é o momento que você acabou de dormir, acabou de acontecer um processo químico de limpeza no cérebro, né? Então você está numa fase. Organização. Exato, você Uhum. está num momento que o teu cérebro está assim, renovado. Então você dá essa oportunidade para o teu cérebro de começar o dia com uma pausa de silêncio, não acessar diretamente a luz do celular e nem notícias que já vão agitar o teu cérebro. Ter um momento de silêncio, de escrita meditativa, que você pode escrever algumas palavras. Ter o hábito de escrever ajuda muito na liberação e emocional.
e de dar nomes às tuas emoções. Porque às vezes a pessoa vai no terapeuta, ela não sabe nem dizer o que está acontecendo, porque ela nunca deu nome para aquilo. Sim. Ela não deu nome. Então, eu não sei se é tristeza, se é angústia, se é agonia, se é raiva, se é ódio, não sei. A pessoa fala assim, né? Se ela consegue dar nome para aquilo, ela vai conseguir dissertar melhor sobre aquilo. Então, a habilidade de você escrever é uma habilidade que vai te tornar uma pessoa muito mais consciente de si mesma. Então, a escrita, eu tenho Como tu uma vai prática lidar diária com de escrever. algo que... Como tu vai lidar com algo que tu nem sabe o que é, né? Exato. Faz E todo assim, sentido. mesmo que tu não consiga lidar com isso, mas se você conseguir escrever algo sobre isso, você já transfere da tua mente para o papel, então você já consegue tirar do teu HD aqui, né, um pouquinho disso. E depois, quando você for conversar em outro momento com alguém sobre isso, você já vai ter digerido um pouco disso, né? Então eu diria que o papel, ele faz o processo que é do estômago. Você tira, né? Você come o alimento e o estômago, ele dá uma processada, ele é como se fosse um liquidificador, ele dá uma quebradinha naquela emoção ali, naquele momento, para mandar para o intestino e o intestino vai absorver aquilo. Mas para você conseguir absorver, é melhor você digerir bem. E a digestão é esse processo de escrita, Que legal. né? Em onde você consegue escrever, refletir uma frase. No começo, você vai escrever uma frase e diz, nossa, que besteira, o que é isso aqui que eu escrevi? Não interessa. 3 palavras, uma frase. Querido diário, começa assim, não tem erro. Eu uso muito isso. Mentira, não uso mais querido diário, mas você pode usar como um gatilho. Conversar, como se estivesse conversando com alguém, né? Muita gente tem vergonha disso, mas pega um caderninho, esconde ele então, né? Cara, desde que eu Só tinha pra você. 15 anos, eu fazia isso. Parei por um tempo, tanto é que me perdia e me enfiei em cada treta, né? Mas aí, quando eu voltei pra mim mesma, quando eu me resgatei, e eu sempre digo que nada consegue deter uma mulher que foi destruída e se reconstruiu. Quando você consegue se reconstruir aos poucos, dos momentos difíceis que você viveu, você não abandona essa bagagem, você não esquece totalmente, você simplesmente usa isso como um combustível para te manter atenta e conectada contigo mesma. Porque a mulher, ela pega todo esse repertório de vivências, eu pego muito esse repertório que eu vivi. Eu não sou aquela pessoa que tenta esquecer isso, não, eu vivenciei isso. Eu posso o tempo todo me salvar ou salvar outras mulheres com tudo isso que eu vivi. Então, isso está sempre presente como uma forma de cura do meu processo. Muitos momentos eu correlaciono situações. Tô com medo de não sei o quê. Deve ser um medo de alguma coisa que, né, me relembra aquilo. Ou, às vezes, eu faço muitas interpretações, principalmente relacionado com o meu ciclo menstrual e com as fases da lua também. Então, eu fico assim, eu tô pré-menstrual. Não é melhor não fazer reunião, entendeu? É melhor não fazer conversa muito profunda, porque eu tô meio sensível. Deixa quieto. Não, eu tô ovulando. Então vamos fazer de tudo. Agora eu vou escrever aqui, que eu quero revolucionar o mundo. Faz todo sentido, você não nada contra a corrente, né? Você aproveita o fluxo Exato. dela. Exato. Eu tento aproveitar os momentos do meu ciclo, que foi algo que me conectou cada vez mais. Eu abandonei o anticoncepcional há muito tempo e eu vejo que o anticoncepcional é um dos maiores inimigos das mulheres para conseguirem entender sua psique. O anticoncepcional deixa a mulher castrada. Deixa a mulher de uma forma em que ela não consegue perceber as suas emoções. E mesmo assim, ela permanece oscilando, só que ela não se agrada dessas oscilações. Ela não percebe que essas oscilações elas podem ser usadas a seu favor. Só que com o uso de anticoncepcionais, a mulher ela não consegue perceber. E os benefícios das oscilações da mulher, que é o muco vaginal, a lubrificação na ovulação, a libido, né? Ela entrar no cio realmente, ela não percebe, porque ela está totalmente estabilizada pelos hormônios. Né? Então, o uso de anticoncepcionais hormonais atrapalha muito a autoobservação. É um ponto que eu percebi ao longo dos anos também. Show. Bora, próximo. Meu Deus, muita coisa, hein? Vai que vai. Eu te falei que eu falava. Pegou uma Não super é à toa que eu tranquila, sou pegou uma host super- de um podcast, né, meu filho? Aí, ó, geladeira. Bora, pega mais uma aí. Então, vamos. Vamos lá. Reflita sobre essa frase. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença. O que você acha dela? Quer ler de novo? Ó, saúde é o estado de completo bem-estar físico e mental e social
e não somente a ausência de doença. Concordo plenamente. Vocês já devem saber. Se vocês me conhecerem, se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu falo muito pouco de nutrição. Eu falo Pois é, eu tava basicamente imaginando que a gente ia falar bastante de alimentação aí, mas vai além, né? muito além. Porque se você for parar pra pensar, as pessoas sabem o que deve comer. Sabe que não deve comer embutido, né? Sabe que não deve tomar Coca-Cola, não deve tomar refrigerante, outras Total. porcarias. As pessoas sabem o que tem que fazer, na verdade. Só aí tem outras coisas por trás. O que as pessoas acabam negligenciando, que eu percebi, Ari, é que as pessoas não percebem que você é o que você come. Que tudo que você ingere vai ter um efeito diferente na sua energia. Na sua energia vai ser totalmente diferente se você comer um X, no sul é o X, né? Aham, Aí xizão um- gauchão. Ou Trimassa. um hambúrguer, vai ser um efeito. O teu corpo vai agir de forma diferente do que se você se alimentar bem, se você comer, né, uma comida caseira, né? É, assim, eu não costumo demonizar. Eu acho que o hambúrguer ou o X, no momento certo, ele vai te fazer bem também. Não é assim, uma energia carregada, alimento bom, não. É a questão maior, é o teu estado, como que tu tá interpretando aquilo. Porque se tu vai comer aquele hambúrguer ou aquele X, sabendo que, cara, eu não dormi bem durante a semana, eu não comi bem, eu não tomei água, eu não me exercitei, eu não fiz nada por mim e ainda vou comer esse hambúrguer. Tá, mas eu vou, né? É o contexto, né? E daí, você já vai comer meio que se sentindo culpado. A mulher que vai comer se sentindo culpada vai fazer mal. Agora, eu como toda semana ou hambúrguer ou pizza sempre. É regular, sempre como. No meu caso, vegetariano, que eu gosto do hambúrguer vegetariano. E eu como sempre. E pra mim, o hambúrguer me faz super bem estar dentro do que é o meu estilo alimentar. Porque eu curto hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Quando que ele tá? Claro, ele não tá segunda, terça, quarta. Não, ele tá na quinta ou na sexta-feira ou num happy hour e tal, né? Alguma coisa assim. Vai tá. Vai ter. Pizza também gosto. Sim. Então, esse discernimento que é de você tá indo fazer essa refeição com culpa ou com tranquilidade? Se você estiver tranquilo, tá tudo bem, né? Então, é um processo. Claro que a alimentação é um combustível e que a gente tem que ter um alimento, eu sempre digo, alimentação com alta densidade nutritiva. O que que é densidade nutritiva? Densidade de nutrientes. Proteína de boa qualidade, carboidrato de boa qualidade, vegetais, folhas. É isso aí. Gorduras boas, pronto. Não tem erro. O brasileiro tem um privilégio muito grande, né, do arroz e feijão, né? Sim, com certeza. Eu como todos os dias arroz e feijão. E amo arroz e feijão. É um alimento que, para mim, me faz muito bem. Né? Então, eu acho que a gente está mais eu, pelo menos, estou mais no sentido de não demonizar muitos alimentos, de trazer a simplicidade para a alimentação e a consciência alimentar. Que é de você saber se você está apto ou não a comer esse hambúrguer agora. Né? E, enfim, eu acho que o iFood fala muito sobre você. Dá uma olhada no seu histórico de iFood. Quantas vezes você fica pedindo hambúrguer? Se for uma vez na semana de boa, e o É resto... a melhor coisa, tá Né? ali anotadinho, né? Tá o histórico ali, Tá né? ali o Dá uma histórico. revisada e depois conta aí pra gente como é que tá, né? Porque é isso, assim, verdade. às vezes a pessoa pede um monte de hambúrguer, de coisa, pizza, é regular, tipo, é preguiça de fazer janta, de ter uma coisa preparada, má organização, né? Ou aquele adulto mimado que tá rolando muito atualmente, né? A gente tem que dar um se liga, assim, nessas pessoas, porque, cara, você não tem mais 7 anos, você tem 37 às vezes, né? Então, assim, você tem que fazer o que tem que ser feito também. Que não é comer só besteira o tempo todo ou agradar a sua criança interna, assim, né? O seu ego. É você perceber que tem coisas que precisam ser feitas e as outras também. A comida da diversão também faz parte. Uhum. Essa questão da busca pela infância, você percebe muito em muita gente, por exemplo, comendo um monte de paçoca, por exemplo. Aham. Comendo paçoca pra caramba, pessoa. Nossa, agora Por quê? passou. Porque o gostinho de infância. Lançaram aquela sorvete de paçoca. Socorro, muito bom, Nossa. tá? Indico. Eu tô no café No de sábado. paçoca daí, mas... Sério? É de boa, notas de paçoca, né? Sério? Não é esse aqui, mas Ah, meu Deus, nunca sabia. mas é um dos tipos, né? E essa coisa de você buscar, né, tem dois caminhos aí, né? Um dos caminhos de você ficar buscando essa infância
é porque ou você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje e que você quer buscar algo que você viveu, uma emoção boa que você viveu no passado, porque o alimento ele tem essa possibilidade de te enviar lá para o passado, Total. com uma mordida ou um cheiro só, né? Sim. Então você sente o cheiro e você vai para um momento que estava melhor. Ou pior, você vai para um momento que era ruim da tua infância, mas é menos pior do que o que você está vivendo hoje. Porque aquela dor você consegue lidar, porque você já vivenciou ela e você digamos assim, você passou por cima daquilo, Aham. né? E aí, por isso entra esse gosto emocional, né, de você ter essa busca pelo passado, só que às vezes ela pode estar só escondendo algo, né? É uma falta de satisfação da vida que faz você ter que ficar buscando a satisfação em outras coisas, que é o alimento, ou outras compulsões também, né? Mas vamos lá, vamos no próximo. Desafiador. Falta mais uma. Esse ponto aí da psique da fome relacionada com o paladar da sua infância, de comer o que te lembra a infância, eu acho que faz parte de todos nós, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter um equilíbrio, Sim. sabe? Penso isso, assim. Que a gente tem que encontrar o equilíbrio. Não é pra gente abandonar os pratos que a gente gostava de comer, que a nossa avó fazia. É simplesmente honrar isso, mas entender que existem outras coisas que estão na rotina. O prato, a sobremesa da avó é, tipo, eventual. No Natal, na Páscoa, né? Sim, exatamente. Tem mais uma pra te pegar aqui. Bora. São 3. Foi só pergunta tranquila pra ti. Deu sorte, ó. Qual a coisa mais bonita que poderia fazer hoje? Que você poderia fazer hoje? Eu sou meio dislexo, tá? Pra Sei, ler. eu também. É o déficit. É. Então, assim, ó. Qual a coisa mais bonita que poderia fazer hoje? A coisa mais bonita que eu poderia fazer hoje, eu acho que primeiro é cuidar de mim mesma, ter a responsabilidade com o meu corpo, com a minha mente, para poder entregar para o mundo o que eu entrego todos os dias. Eu tenho visto cada vez mais que tem muito valor o autocuidado. É uma das coisas mais bonitas que eu vejo o ser humano fazendo por si mesmo a todo momento, que é ele entender o valor que ele tem. Porque quando você não percebe o teu valor, o quanto é importante você acordar de manhã, ter um cuidado contigo mesmo, ter o teu momento, tomar um banho, se preparar para o teu dia, organizar a tua agenda, organizar a tua estação de trabalho, organizar a tua vida para no final do dia você estar tranquilo que você cumpriu o que você precisava, ou se não cumpriu, tudo bem, bota para outro dia. Então, você ter esse cuidado com a tua vida faz com que você consiga entregar o teu melhor para o mundo. Muitas pessoas, às vezes, né, estão em momentos muito difíceis, ou em depressão, ou numa situação de vulnerabilidade, ou inclusive, às vezes, né, cometem crimes, ou consigo mesmas, em uma situação de uso de drogas abusivo, porque elas esqueceram do próprio valor. Elas esqueceram de fazer o que é essencial, que é cuidar da sua existência. Então, cada ser humano tem uma característica única. Não existe nenhuma Ariela nesse mundo, nenhum Edu nesse mundo. Não existe. Somos só eu e você. Tudo isso, se a gente consegue entender a nossa magnitude, a nossa dimensão, o quanto a gente precisa cuidar, né, desse lugar, assim, Esse que é a nossa templo, né? casa, nesse templo, a gente consegue, então, entregar para o mundo isso. Então, eu percebo quais são as minhas maiores habilidades. Eu tenho algumas habilidades. Hoje eu vejo mais. Então, eu anoto as minhas habilidades. Eu penso, pô, como é que eu poderia entregar isso aqui sendo nutricionista, instrutora de yoga, uma mulher, filha da minha mãe, né? Enfim, filha do meu pai. Porque eu sou essa pessoa, né? Eu não sou só uma nutricionista. A gente é várias coisas. Como que eu posso entregar as minhas habilidades sendo isso tudo que eu sou? Né? Representando esses papéis assim que a gente representa no mundo. Daqui a pouco quero ser mãe, né? Uma mulher, a mesma coisa. Como que eu posso usar as minhas maiores habilidades para entregar para o mundo? Tá, mas primeiro eu tenho que cuidar disso e ver as minhas habilidades. Então, eu acho que o que eu poderia fazer por mim hoje, o que eu poderia fazer hoje, sempre, todos os dias, é cuidar de mim para poder entregar o meu serviço para o mundo.
Que legal, que legal. Parabéns pelo propósito. Essa questão do autocuidado é tão importante para você saber o seu valor mesmo, porque se você for parar para pensar lá na infância, quantas pessoas falavam mal da gente, né? Quantas pessoas falavam que, tá relaxado, você não faz as coisas direito, olha aí, você não faz tudo errado, e é isso, Minha isso e mãe falava isso aquilo. pra mim, não lava nem tuas calcinhas, guria. Exatamente, é bem isso. E aí, qual é que vai ser o teu valor perante a sociedade? Que isso é autoestima, né? Autoestima é o valor que você acredita ter entre os outros, entre as pessoas do teu convívio, entre as pessoas que você gostaria de estar convivendo, pelo menos, né? No meio em que você quer se introduzir. A tua autoestima vai estar de acordo com o Influenciar. valor que tu acredita que tu tem nesse meio social, né? E aí, se você foi tão fragilizado ou fragilizada na infância por coisas, crenças, né, que as pessoas foram colocando, impondo em você, como é que esse adulto vai lidar com isso hoje? Olha que complicado que é. Pra gente sentir, porque o que importa é o que a gente sente, não é o que a gente fala. O que importa de verdade mesmo é o que a gente sente, né? Sim. Então, porque eu posso falar uma coisa e estar sentindo outra coisa. É muito simples fazer isso. Então, nesse processo, se você, no fundo, acredita que o teu valor é baixo, é muito difícil você conseguir fazer isso sem o autoconhecimento, sem o autocuidado, né? Porque é em coisinhas pequenas, igual você falou, que você vai construindo os teus pilares para fortalecer essa estrutura que é a tua autoestima, né? Porque eu acredito muito nisso, Ari, que a autoestima, falando metaforicamente, né, é uma estrutura e que você tem vários pilares. E aí você vai identificar quais são esses pilares. É os mesmos que o seu? Não somos diferentes. Para mim, o que é uma pessoa de valor na sociedade? Para mim, por exemplo, uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Bem-sucedida. Você se sente bem-sucedido hoje? Não. Por que você não se sente? Porque eu estou trabalhando em algo que eu não gosto. Isso aí está detonando a tua autoestima. Porque é um dos pilares. E aí, se aquele pilar tá ruim, ele vai derrubar a estrutura, Total. né? Isso é um grande desafio, né? É a conexão com o propósito. Epa, Olha a Siri tá Siri. querendo participar do episódio. Siri, puxa Ok, uma carta. Ok, encontrei meu propósito. Seu propósito é... Ai, meu Deus, não. Vou Mas tomar uma água, peraí. é isso aí, a questão do propósito, assim, né? As pessoas acham que o propósito deve ser uma coisa gigantesca ou algo tipo, né? Ter uma empresa multinacional e empregar muitas pessoas. É lindo, mas talvez não seja para todo mundo, né? Ser um grande influenciador e conectar pessoas e marcas é lindo, mas talvez não seja para todo mundo. Ser uma pessoa que ela tem muito talento. As pessoas que têm muito talento, às vezes, elas estão dentro de grandes empresas ou de pequenas empresas fazendo a magia acontecer e elas não... Elas estão ali nos bastidores, elas não estão com os holofotes, mas elas são responsáveis pelo acontecimento, né? Então, tem várias formas de você desenvolver o teu servir. Eu sempre falo, quando eu fiquei desempregada na pandemia, eu falei, mandei um story falando para todo mundo, pessoal, acabei de ser desligada, eu sei que tem milhões de pessoas sendo desligadas das suas empresas, mas para quem me conhece e souber de alguma oportunidade, eu estou a serviço no que eu puder ajudar. Qualquer coisa. Não é porque eu sou nutricionista que eu tenho que trabalhar com nutrição. Sim, exatamente. Então, quando eu me abri, várias oportunidades vieram, né? Incrivelmente, as coisas foram me direcionando para voltar para a prática clínica, desenvolver o meu método, né? Trabalhar com as mulheres dessa forma, instintivamente, talvez porque me conecto com a minha essência, eu acho que é isso. Mas quando você se abre, quando você começa a entender que o teu propósito não está em uma coisa, você é o teu propósito. Tipo, os teus sonhos, tudo que você tem de entregar para o mundo, vão contigo. Eu nunca me esqueço. Eu fui desligada pelo RH da empresa. Eu chorei muito, porque eu estava muito conectada com o propósito da empresa. A cultura da empresa ressoava muito com o que eu queria entregar para o mundo. E para mim, sério, se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu estivesse trabalhando lá até hoje. E sim, seria muito massa, eu estaria muito feliz. E daí eu lembro que a Camilinha me ligou, né, que era do RH, e ela me falou assim, a gente vai ter que desligar, porque o projeto era novo, e era um projeto hospitalar. E eu comecei a chorar muito, assim. E a primeira coisa que eu falava assim, mas era o meu sonho! Eu nunca esqueço, eu só falava assim, era o meu sonho!
ai, é porque era meu sonho. Eu tava no supermercado cheio de sacola, assim, nunca me esqueço. Daí ela falou pra mim assim, Ari, fica tranquila, porque os teus sonhos vão contigo onde tu for. Ah, que tapa na cara. E daí eu me acalmei, ela falou assim, fica tranquila, se tu precisar de alguma ajuda, se tu quiser, né, eu posso te ajudar, te recolocar no mercado do trabalho, ou, enfim, abrir um negócio, conta com a gente, né? Naquela hora o meu chão abriu, assim, né? Porque, pô, eu pensei, cara, pandemia, o que eu vou fazer? Do zero, anos fora do consultório. Anos. Não tinha Instagram, não tinha nada. Tava desativado tudo, assim. Aí eu lembro que eu tive 3 pacientes no primeiro mês. Pagar aluguel, os contos, tudo, né? Seguro-desemprego, que era um negócio que, tipo, eu pensava, cara, eu não quero ser um peso pro Estado. Eu não quero ganhar um negócio do Estado, porque eu nunca curti essa visão. Mas às vezes é um orgulho, às vezes a gente precisa, né? Sim. Mas, tipo, eu passei por uma situação assim, tipo, fiquei 5 meses sem carro, tal. Ah, daí tem um monte de gente que não tem carro, beleza. Mas eu tive meu primeiro carro com 28 anos. Eu demorei muito pra conquistar o meu carro. O meu carro era o meu sonho de vida. Tipo, eu sonhei muito em conseguir pagar um carro. E daí eu fiquei sem. Falei, cara, eu tô na merda mesmo. Então, essas situações, né, de você conseguir conquistar as coisas e ter altos e baixos, você precisa entender que não é a dimensão, é a tua essência, é o que você é o que vibra no teu coração, assim. Mas demora, às vezes, pra gente conseguir se conectar com isso. E, principalmente, a gente se distrai disso no decorrer da vida. Tá aí, como Dia a é dia. que surgiu a ideia de fazer um podcast? Como começou isso? Geladeira foi mais uma crise existencial. Foi uma mais crise uma- boa, então. Foi mais uma crise existencial, assim, né? Aí fui pra prática clínica, desenvolvi o meu método, trabalho até hoje, né, com o consultório. Mas no inverno, existe uma sazonalidade muito grande na prática clínica. E eu sofro com isso até hoje, isso me decepciona muito, né, Edu? Porque as pessoas, elas não querem cuidar da alimentação no inverno, quando elas visam mudança de composição corporal. Porque elas pensam, no inverno eu quero beber um vinho, eu quero comer, vou começar lá por setembro. Setembro é o meu melhor mês, que bate o desespero, o primeiro toque de recolher, depois outubro vem o outro, né? E daí novembro é total. Mas o que acontece é que no meio do ano tem uma queda. Só que como eu praticamente acabei de voltar, né? Em 2020 eu voltei, né? Acabei de voltar para a prática clínica, eu não estava preparada financeiramente para esse down. Porque quando tu já está há muitos anos na prática clínica, tu sabe que no meio do ano é melhor tu tirar férias, se programar financeiramente, que tu não vai ter atendimentos muito volumosos no meio do ano. Então, o melhor ano, o melhor mês para o nutricionista tirar férias é no meio do ano, né? Fica a dica. Fica a dica, vai curtir o verão europeu, entendeu? Ou Nordeste. E daí, o que acontece? Eu não estava preparada para isso. E, de novo, veio uma sensação assim, poxa, cara, tô dando o meu melhor, tô fazendo e a agenda ficou muito fraca, assim, sabe? Fiquei bem na dureza. Daí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um podcast, aproveitar que eu tô com tempo. Eu sempre gostei muito de assistir podcasts. Então, eu acho que um ponto muito importante para você começar um podcast é você ser fã de podcasts e consumir esse conteúdo, né? Então, assim, desde 2014 eu assistia o Resumo Cast, que era um resumo de livros para empreendedores. Sei, conheço. Com o João Cristofolini e o Gustavo Chiarriconde, que tem até hoje, né, o Resumo Cast. E, pô, de lá pra cá, o universo dos podcasts aumentou muito, a gente assiste várias coisas e tal. E, cara, é um conteúdo de alta qualidade, principalmente livre, né? Livre, onde a gente pode falar o que a gente quer de forma espontânea, não é aquela, e aí, o que você acha? Aqui vai ter as perguntinhas aqui. Não tem isso, entendeu? Posso falar qualquer merda aqui agora e ele vai se dar mal, ele vai ficar vermelho. É o que vai acontecer. Entendeu? Então, o universo podcast trouxe espontaneidade para os conteúdos, trouxe uma riqueza de Eu já gosto conteúdo. de nem fazer roteiro pra isso, né? Pra sair fluido a Exato. conversa. Total. E o brasileiro, ele assiste muito podcast. O brasileiro gosta de assistir podcast, e a gente se sente muito produtivo, né? Tá na academia, tá em algum lugar, tá consumindo um conteúdo legal, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E claro que o Geladeira, em si, ele nasceu para contar histórias reais sobre alimentação. Então, trazer esse olhar, né, de entender que o ser humano, ele come o que ele come hoje porque ele tem uma história.
Não é porque ele acompanha a blogueira, porque ele foi no nutricionista, porque ele foi no médico. Não! Ele tem uma bagagem que levou ele a comer o que ele come hoje. Então, o propósito do Geladeira é isso. Contar histórias reais através do storytelling. Né? A história de vida, desde o início da infância, até enquanto a pessoa se lembra. E normalmente ela se lembra a partir dos 3 anos, né? Por aí. Até o momento atual. Então, essa é a pegada do Geladeira. Já que tu te volta bastante para esse lado mais emocional, do emagrecimento, quais as crenças que tu mais percebe no público que precisa emagrecer, precisa fazer uma transformação de vida mesmo, e acabam se limitando por acreditar em ideias do passado, coisas enraizadas, digamos assim. O que mais tu percebe assim de crença limitante? Primeiro é a lealdade com os hábitos alimentares dos pais. Então, a gente sempre comeu isso. Eu sempre comi isso, na minha família sempre foi assim. Todo mundo na minha família é gordo. Todo mundo na minha família é isso. Essa repetição de padrão que leva a uma não mudança eterna ou uma sensação de que a expressão genética é um karma, tipo assim, porque todo mundo tem diabetes, eu também vou ter. Que, na verdade, o diabetes era mais uma repetição de comportamento do que uma expressão genética. E, às vezes, a pessoa entrega para a genética para se sentir livre de ter que ter a responsabilidade de mudar o seu padrão alimentar. Esse é um dos principais. Aí depois... É mais fácil terceirizar, né? Exato. Muito mais então, fácil. Esse é um grande desafio, assim. Depois vem a dificuldade que as mulheres têm de lidar com o seu próprio ciclo menstrual e as suas oscilações. As mulheres, elas não querem oscilar, elas querem ser homens, às vezes, eu acho. Não existe isso, uma mulher oscila. Só que a mulher precisa aprender a lidar com as suas oscilações e a trabalhar isso a seu favor. Então, muitas mulheres, elas não gostam de menstruar, elas não gostam de várias coisas relacionadas com o seu ciclo menstrual. Tô com cólica. Tô com isso. TPM, né? Aprenda a lidar com isso, porque isso vai existir. Claro que uma TPM gritante, uma oscilação de humor gritante, uma dor né, insuportável, não é o normal. Mas as mulheres, quando elas começam a fazer as pazes com o seu próprio ciclo menstrual, elas conseguem melhorar a sua consciência sobre a sua psique. Então, essa é uma grande chave, assim, uma virada grande que as mulheres têm. De tipo, vou emendar o anticoncepcional porque eu nem quero menstruar, eu odeio menstruar. É nojento menstrual. Essa desconexão com o seu ciclo menstrual cega muito as mulheres. Cega profundamente, assim. Sim, com certeza. E o teu principal desafio, assim, eu gostaria de entender, assim, porque tu teve muitos altos e baixos, pelo que eu entendi. Teu principal desafio da vida, qual foi? Primeiro foi... Nossa, agora veio aqui um desafio, tá? Veio aqui na minha mente, sim. Desafio. Eu ia falar aqui várias coisas, porque... Calma aí, melhor pensar. Ariana, dá uma refletida antes. Já ia sair cuspindo desafios, né? Mas esse foi o principal desafio, tá? Dentro da minha vivência como Ariela, ser humano, que entrega para o mundo, né, o que aprendeu, enfim. O meu maior desafio hoje é aceitar cada vez mais a minha mãe e o meu pai. Aceitar como eles são, quem eles são, porque eles me deram a vida assim. Porque em muitos momentos a gente quer interferir na vida dos nossos pais. Meu pai podia ser assim, minha mãe podia comer isso. Não come. Minha mãe podia cuidar da saúde, não cuida. Então a gente começa a querer ajudar os nossos pais e a gente troca de lugar com os nossos pais. E isso causa um grande prejuízo para o fluxo da nossa vida, que é viver a nossa própria vida. A gente não sabe nada, os nossos pais vieram antes e pronto. Então, a todo momento, eu faço esse exercício de não querer melhorar ou ajudar os meus pais a serem melhores, porque eles são quem eles são. Então, esse é um processo que eu vivenciei bastante durante todos os meus processos de autoobservação terapêutico, de entender o lugar dos meus pais e não me colocar nesse lugar. E principalmente entender que a minha vida é a minha jornada, o meu caminho. Que eu não tenho nada a ver com a história da minha mãe, da minha avó. Claro que tem o mesmo DNA, mas cada uma faz as suas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio. Pode ser que alguns aí questionem o livre-arbítrio, mas eu acredito nisso, que embora tenham várias coisas que nos levem para algum lado ou outro, a gente tem o poder de escolha.
Então, essa possibilidade de escolher a todo momento, quando eu trago isso para minha consciência, eu trago isso para escolher a minha comida, eu trago isso para escolher que horas que eu vou acordar de manhã, se eu vou fazer exercício ou não, como que eu vou me relacionar, como eu vou me comunicar. Isso tudo me traz o discernimento, quando eu entendo. Eu tenho que respeitar quem veio antes de mim, o meu pai e a minha mãe. Trabalhando com emagrecimento, eu falei muito sobre isso já, essa parte da decisão. A parte da decisão ela é muito importante em qualquer tipo de processo que você tenha, de mudança, que você tem que fazer, né, com certeza. Mas no emagrecimento, em especial, você percebe a falha na decisão em muitas questões que isso acabam dificultando a pessoa de assumir a responsabilidade sobre os próprios erros, né? Então, a pessoa ela tem, por exemplo, um doce na geladeira. Ela não quer pegar o doce. Não quer porque ela está em um processo, ela já comeu, inclusive, o doce, mas ela tem doce ainda. E aí aquela coisa de até o final chegar, não quer parar, né? Mas tá lá o doce na geladeira. Aí ela fica naquela... Ai, não vou fazer isso. Tô na dieta, tô aqui, focada, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Daí vem o pensamento, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E nessa do não vou fazer, ela vai lá e faz. Né? Porque é um processo interno, né? É uma decisão que você já tomou internamente e você só vai e faz. Só que no momento que você faz, você tem que assumir que você tomou aquela decisão. O pior é você fazer aquilo e terceirizar a culpa. Mas também ficam botando doce na geladeira, vou fazer o quê? Uhum. Nossa, isso acontece muito. Terceirizar a culpa. Não, eu comi o doce porque eu gosto do doce. Uhum. Essa é a decisão. Comi o doce porque eu gosto do doce, eu assumi a responsabilidade, eu fui lá e fiz. E outra, cada um tem a sua geladeira, né? Uhum. Ah, não, mas é que na minha família... Não, mas assim, a comunicação assertiva. Gente, eu não posso comer doce, eu tenho compulsão alimentar, eu não posso que tenha doce na geladeira. Porque existem momentos e momentos, né? Tá essa função aí agora, essa falação de, porque doce de leite pode na alimentação. Pode pra quem? O cara que treina horrores, que não vai fazer a mínima diferença comer uma colherada de doce de leite? Tudo bem, mas pra mulher que tá querendo emagrecer, bota um pote de doce de leite na porta da geladeira. Ela não vai comer ela vai comer todo dia, toda hora, ela não vai segurar porque tá ali, né? Então, assim, dificultar os maus hábitos e acessibilizar os bons hábitos. Esse é um ponto muito importante, né? Então, assim, nessa fase em que a pessoa tá com essa vulnerabilidade, tipo, não sei se eu consigo sustentar de ver aquele doce ali e não comer. Então, é melhor não tê-lo. Uhum. Essa mudança de hábito eu acredito muito nas fases do luto, né? Porque o luto, eles são fases. E quando você tem uma perda, há um luto. Todas as vezes, não sei se você concorda comigo, mas todas as vezes que há uma perda, qualquer tipo de perda, pode ser até material, pode ser perda de um ente querido, pode ser perda de um relacionamento, pode ser perda de um trabalho, há um processo de luto. E o luto, ele tem fases. Então, você vai passar por negação, você vai passar por barganha, raiva, barganha, né? A barganha se eu for assim, entendeu? Será que eu posso? Vai pegar o ventilador dentro de casa e vai lá vender por um brigadeiro. Entendeu? Tipo isso. O craque pro craqueiro. E aí você passa pela tristeza também e você passa na última fase pela aceitação. Então, quando você está fazendo uma mudança de vida, que você precisa mudar os teus hábitos, você está tendo perdas. Então, é uma perda e há um processo de luto ali, se você for parar para pensar. E nesse processo de luto, a última fase é a aceitação. Aí entra a questão da decisão, que eu acredito muito. Porque se você não decide que você quer mudar e você quer ter aquela vida, você quer ter o corpo que você espera, você quer ter a energia vital que você espera, você precisa decidir que você quer aquilo. Porque se você não decide, você vai deixando a maré te levar, né? Daí quando você não tá decidido, você até tenta várias vezes, mas acaba desistindo, né, Edu? Exatamente. Pra gente finalizar aqui, Ari, eu quero que você deixe uma dica para essas mulheres que estão nos assistindo, tem homens nos assistindo também, mas como o teu foco principal é ajudando mulheres, quero que você deixe uma dica de como essa mulher que está precisando de uma mudança de vida, quer se tornar mais radiante, quer se tornar mais feliz e fértil, o que ela pode fazer para iniciar o processo de autoconhecimento que vai transformar a vida dela? Então, espelhando pela minha experiência, mas eu acredito muito que cada mulher tem a sua jornada, né? Mas dentro da alimentação é uma grande oportunidade
para que você consiga se conhecer. Então, ter pequenos rituais diários de autocuidado. Iniciar com um tempo, eu acordo às 7 da manhã, então comece a acordar às 6h30, para ter um momento, uns 15, 20 minutos, em que você fica com você mesma, na sua, os filhos não acordaram ainda, tal, né? Ter aquele momento de escrita ou de silêncio, ou de escutar uma música, ou de fazer uma meditação, ou de fazer uma oração, para quem é de fazer oração, enfim, ter um momento de quietude mental. Eu acho que esse é um ponto bem importante. No decorrer do dia, fazer o ajuste de hidratação é muito importante. Então, às vezes, as mulheres elas têm muita oscilação no apetite, principalmente uma oscilação por uma vontade oculta de comer algo que nem sabe o que é. E que, na verdade, é sede. Então, ter essa correção da hidratação é um ponto bem importante para te dar a oportunidade de discernir as coisas no processo, inclusive, de autoconhecimento. Então, eu sempre recomendo de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, multiplica 35 ou 40 pelo seu peso e toma isso no decorrer do dia. Minha sugestão é até às 18 horas, para não ficar indo no banheiro durante a noite. Então, tentar tomar a maior parte da água de manhã e à tarde. Você vai perceber que a vontade de comer doce e a vontade de beliscar durante o dia vai diminuir muito para quem tem aquele perfil beliscador, assim, né? E ter esse momento de interiorização na hora que senta para comer. Ter o hábito de agradecer o alimento, eu acho que é um hábito muito saudável, né? Agradecer, enfim, quem é cristão agradece do seu jeito, quem não é também pode agradecer, enfim, todas as crenças podem ter uma forma de agradecer, ou simplesmente você pode agradecer a natureza. Eu agradeço assim, agradeço a natureza pela abundância do alimento, pela saúde do meu corpo, e é isso aí, e começo a me deliciar na comida. Então, assim, ter essa possibilidade de agradecer é um ponto bem importante, inclusive para ter esse hábito com as crianças, para elas entenderem que a comida é um privilégio, não é para todos, né? Que bom que a gente pode escolher o que comer, então, para elas também poderem aprender a dar valor para o alimento desde o início da sua jornada de relacionamento com a comida. E antes de dormir, ter essa higiene do sono. Eu acho que é um ponto muito importante, principalmente hoje que a gente tem hiperexposição a telas. Então, a gente vê que para crianças causa prejuízos e para adultos muito mais ainda. Então, assim, ter um cuidado de 2 horas antes de você ir deitar na tua cama, você já está afastado das telas. Daí vão me perguntar, mas vale a tela da TV também? Cara, assim, vai pela tua consciência. Eu sugeriria não assistir muita TV e nem filmes que te deixam muito ativado. Assim, um filme de ação, um filme, né, assistir reportagem, notícia, nem pensar. Notícia hoje em dia no Brasil é melhor nem assistir. Então, assim, o negócio é você ir silenciando a mente e desacelerando no final do dia. Acho que esse é um ponto muito importante para você ter um sono regenerativo que ajuda você também a regular as oscilações de apetite. E um outro ponto que eu não falei, que é a exposição solar. Então, até hoje eu estava falando lá nos meus stories o quanto que a exposição solar influencia no apetite por doce, no apetite por carboidratos, na fome, porque ajuda na regulação hormonal. Então, a exposição solar, ali no horário do almoço, né? E a higiene do sono, o cuidado com a exposição a telas, com a luz branca, colocar uma luzinha amarela. Lá em casa, quente, eu tenho uma mania, Edu, que é assim, ó, dá umas 8 horas da noite, eu falo assim, entendeu? Você está me ouvindo? Eu começo a falar assim, lá em casa, eu e o Luiz Paulo. A gente começa a falar assim, a gente vai falando assim. Diminui o ritmo. A gente diminui total o ritmo, não é aquela gritaiada. E isso é bom, porque isso também ajuda a desacelerar as crianças, né? Porque às vezes a criança tá aqui, ó, saiu da escolinha ou tá em casa o dia inteiro e tá rodopiando. Não gastou energia, sei lá, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu sei pelos exemplos das minhas amigas. Criança tem amigas. energia infinita. Infinita. Não, mas de repente, né? Dorme. Então, assim, a ideia é desacelerar para educar o cérebro nosso e de toda a nossa família de que nós somos pessoas que à noite precisamos dormir, né? E é isso. Claro, tem muitas outras coisas, mas eu acho que isso é um ponto importante. Então, um momento de quietude matinal, hidratação, exposição solar e higiene do sono. Bem Perfeito. importante. Nossa, dicas maravilhosas. Maravilhosas mesmo, porque essa questão da exposição solar, a gente sabe que é necessário, mas muitas vezes não sabe nem por quê, que efeito que isso vai causar em mim, né? Total. Claro, tem ativação de vitamina D, tem vários pontos.
Mas é muito importante para a modulação dos hormônios, porque o corpo ele entende que é de dia. Às vezes a pessoa tá trabalhando dentro de um escritório o dia inteiro. Ela sai. Mas, Ori, tu pergunta pras pessoas, tá, mas por que que é importante tomar sol? Pode pergunta, pega uma pessoa aleatória, porque vitamina D, mas e daí? É, É bem isso, entende? Então, exato. é por isso que eu gosto de trazer esse tipo de insight, sabe? Do Sim, autoconhecimento, pra te entender o que causa no teu corpo, porque senão você não sabe, total. você não tem noção. É só, sabe, eu sei que precisa, tá? Quanta coisa tu sabe que precisa e não faz, né? É. Não, e entender as razões leva a gente a realmente executar aquilo, né? Tem que ter o E, porquê por trás, cara, né? olha, você pode ter várias razões para se expor ao sol. Tem a astrologia também. É, Tá sim. louca. Você pode. Vai buscando as Somos tuas regidos crenças e pelo vê o que que tu sol. acredita mais, daí, Vai. daí tu vê que vai ter o benefício do sol ali no meio. Bota a cara no sol pra ficar radiante. Só isso. Entendeu? Radiante e fértil. Tem que botar a cara no sol. É isso aí. Então, gente, finalizamos mais um episódio, né, com essa querida Nutri. Foi muito bom te receber aqui. Fiquei assim bem feliz pelos insights, né, por todo o conhecimento que tu trouxe aí agregando para nós aí, né, do Café Eu que te Hipnótico. agradeço, Edu. E um brinde aí na finaleira. Vamos brindar. É. Brindar com a xícara vazia não dá, Não, né? daí dá má sorte. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.